Como vocês acabaram publicando, né, postando a atividade das alegações finais, a parte, né, escrita, que vai valer 5 pontos da N2, nesse trimestre, então, como a gente já tinha definido, eu postei, então, uma atividade, botando ali o prazo, né, a gente tem a semana que vem, dia 28, certo? É isso, né, gente? Não tô louca aqui não, né? Não tô falando besteira, não, tá aqui anotado mesmo. Tá lá no calendário também. Então, a gente tem até semana que vem para postar o vídeo. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu e o professor Jonas já olhamos e analisamos e avaliamos as alegações finais. Deixa eu ver. O Jonas já liberou a nota, Jonas? Jonas, está me escutando? Tô, já enviei para os alunos, já devolvi ali, não sei se eles já têm a visualização. Deixa eu dar uma olhadinha se já aparece. Mas eu acho que já está com nota. Tá com nota. Só não tá como... não, tá tudo certo, eu acho que sim. Todo mundo conseguiu visualizar quem tá aqui com a gente agora? Vocês chegaram a ver lá a nota das alegações finais, gente? Viram? Tá, a Giovana falou que sim. Tá, beleza. Então tá lá disponível no Classroom. A gente deu um retorno, tipo assim, para todo mundo da equipe, entende? Diferente dos PPDs, né? Que às vezes o professor ou a professora dá nota para um só que envia o relatório, né? Pessoal, acho que caiu minha rede aqui. Desculpa, gente, eu desliguei aqui, eu cliquei em cima, era para clicar no Classroom para ver como é que estava a avaliação para explicar e eu peguei pau, saí da reunião. Desculpa. Certo, só porque eu achei que era a minha internet aqui. Não, eu que fiz besteira. Mas então a gente fez a avaliação e colocou a nota na equipe completa, né, Jonas? Então ficou Sim. ali e a gente colocou nos comentários, né, de cada peça. Aí isso foi de individual, né? A gente não ia ficar copiando todo mundo da equipe, então peça para quem postou para compartilhar com vocês os comentários que foram feitos às alegações finais. Mas assim, posso dizer, acho que por mim, o Jonas provavelmente vai concordar comigo, mas fica aberto aí depois comentar, Jonas, que as alegações ficaram muito bem fundamentadas, né? Eu achei assim super completo. O pessoal foi atrás de jurisprudência, foi atrás de doutrina, pegou de forma bem firme nas normas, né? Tanto súmulas como, enfim, artigos de lei, de forma bem esparsa, trabalhou com princípios. Eu achei que assim que ficou muito bom, bem completo. Eu fiz duas anotações ali. Uma foi uma pergunta que o Flávio fez dirigida a ti, mas eu tomei a liberdade de responder ali. Uhum. E outra foi, eu não sei, a equipe do Bruno, não sei quem é que estava com ele na equipe. Não sei se era a Milene, a Fernanda, enfim. Agora não vou lembrar. Se alguém quiser escrever ali no chat, pode escrever, gente. Houve uma peça com a peça da equipe do Bruno ali, vocês fizeram um pedido preliminar, houve arguição de uma tese preliminar ali. Uhum. Como nós não trabalhamos com peças processuais no Najur, eu tomei a liberdade ali de fazer alguns apontamentos no sentido de buscar a melhor adequação da peça processual, que acontece, e até acho que fica oportuno fazer essa observação a todos e todas, e já faço aqui a observação de que a ideia é também levar peças aí aos semestres futuros, eu não sei se estarei no Najur ou não, mas de qualquer maneira eu acho que é importante para o núcleo a peça processual, porque quando há arguição de um pedido, quando há arguição de uma tese preliminar, é imprescindível que se faça ao final do ponto o requerimento referente à tese, ou seja, a tese preliminar, ela é independente, ela é uma tese, ela é um ponto da peça processual que é autônomo, um ponto individual. Daí porque o acolhimento de eventual tese preliminar, lembrando aqui matérias de processo civil e processo penal 2,
O acolhimento de uma tese preliminar, via de regra, prejudica o próprio objeto do processo, ou, no caso de um processo criminal, prejudica a própria análise dos fatos. Por exemplo, imaginemos aqui que seja uma preliminar por cerceamento de defesa, como aquela trazida por vocês ali, não é? Deixa eu só tirar o som aqui. Como aquela trazida por vocês. Houve uma preliminar de mérito envolvendo cerceamento de defesa. O acolhimento de uma tese preliminar que envolve cerceamento de defesa, que vai ter como consequência a anulação do processo, vai fazer com que o mérito sequer seja analisado. Se o juiz, eventualmente, acolhe a tese preliminar ao final da instrução processual e decide pela anulação do processo a partir do ato de recebimento da denúncia, essa é uma situação absolutamente improvável desde uma perspectiva prática, tá? O juiz a menos que tenha mudado o juiz no curso do processo, mas no geral isso não ocorre. Mas, enfim, imaginemos que ele acolha a tese trazida em sede preliminar. O conteúdo das alegações finais não serão analisados. Por quê? Porque o processo vai ter que ser, os atos terão de ser refeitos, não é? Então, o que acontece? É preciso que haja a referência à tese e a base legal em que ela se fundamenta e o requerimento. E esse requerimento deve aparecer também lá nos pedidos, ao final da peça. Então, foi a única correção que fiz. Nos demais casos, acredito, assim como a Cris falou, que as peças estavam bem estruturadas. Mas é claro, Fernando, eu estou fazendo essa observação no sentido de... E faço ela de torna pública, e faço a todas, porque interessa a todas, não é? A todos. Com certeza. Porque vocês não estão trabalhando com prática real. E um dos objetivos do ESAGE, independentemente do núcleo, é a prática real. Daí porque essas peças devem, sim, aparecer. A sugestão de vocês foi muito oportuna. Então, como a dúvida não deve ser só tua ou do Bruno, de quem, enfim, da equipe que elaborou, também deve ser uma dúvida que alcance os demais alunos, eu acho importante fazer essa referência de que a tese preliminar, quando ventilada, é preciso que seja devidamente acompanhada de um pedido que lhe é próprio. Uhum. Até, apesar de que a gente não trabalha praticamente com peças reais nossas do ESAGE, a gente não deixa de estar trabalhando com um processo verdadeiro, real, né? Claro que outros defensores, outros promotores, não nós, como professores aqui na qualidade de advogados, trabalhamos. Então, a gente cumpre a exigência do ESAGE, só de forma a manifestar de forma mais interessante e positiva a questão da oratória, né? Do desenvolvimento, enfim, intelectual de vocês, no sentido de conseguir trabalhar no momento, assim, de nervosismo, enfim, todas as coisas atreladas à questão da oratória, que eu acho que é bem interessante. Mesmo para quem não for atuar, por exemplo, num tribunal do júri, mas nem que seja numa audiência de família, né, de vara da família, com certeza acredito que isso já vai ajudar vocês. Mas, enfim, tu queres comentar mais alguma coisa, Jonas, das alegações? Quem estava na equipe do Flávio ali, que como ele fez uma pergunta a respeito, foram as duas peças que eu fiz comentários expressos, eu complementei aquilo que você havia feito, não sei quem mais estava com o Flávio na equipe, eu acho que ele não está na aula, né? Não. Bom, ele perguntou qual seria a outra tese possível em relação ao acusado André, além da impronúncia. Então, eu sei que não haveria outra tese naquele momento processual, mas é importante que se compreenda a impronúncia como uma decisão que ela não é absolutória, é uma decisão que o juiz verifica a ausência dos elementos necessários à pronúncia, ou seja, a antítese da pronúncia. Então, o juiz, por falta de justa causa, não encaminha o réu a julgamento pelo tribunal do júri porque ele não se convence da materialidade dos indícios de autoria. Então, essa seria, naquele momento, a única tese possível. Mas é claro que não seria a tese do plenário. A tese do plenário seria a absolvição pela dúvida. Na essência, o motivo é o mesmo, mas o fundamento processual é outro. Era só essa colocação que eu fiz aí. Não, tá ótimo, Jonas. Bruno chegou agora também. Oi, Bruno. Pessoal,
A nossa aula, né, de hoje, eu e o Jonas, a gente até ficou meio, assim, com o pé atrás se a gente deveria manter ou não, em razão da quantidade grande, né, de palestras, tanto no horário da manhã como da noite, e até com a ideia de vocês terem uma disponibilidade de tempo para assistir, que a gente sabe que não necessariamente todos estão assistindo ao vivo, né? Eu confesso, assim, vou falar bem pessoalmente, que eu prefiro assistir coisas no YouTube sozinha depois, não ao vivo, porque daí eu posso mudar a velocidade. Porque tem muitos professores, muitos palestrantes e tal, que falam devagar e tal, e eu gosto de, né, põe lá 1.5 ou 1.75 para otimizar o tempo. Mas, enfim, isso é uma coisa minha, né, pessoal, mas eu tenho, vez e outra, acompanhado as palestras dos professores colegas, e eu acho que está muito legal, de altíssima qualidade. Mas, de todo modo, a gente está aqui, né? A gente acabou voltando atrás e pensando, não, vamos nos encontrar, até para dar esse feedback, ainda que básico, mas importante, a respeito né, a Duda também está entrando agora, a respeito das alegações finais que vocês postaram. E feito isso, a nossa ideia hoje é fazer um geralzão, né, uma finalização de dúvidas e de estrutura de como que estão a montagem dos vídeos de vocês. Se vocês encontraram dificuldade, se vocês já começaram a fazer, né, enfim, conversar sobre isso, se vocês estão bem entendidos quanto às regrinhas, eu vou até puxar lá. Deixa eu ver onde que a gente colocou as regrinhas. A gente botou em algum lugar isso, gente, meu Deus. Será que tá lá nos autos 2? Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver nas atividades. Jonas, se tu quiser ir tocando, eu vou abrir aqui a atividade para a gente não falar besteira. Não? Eu acho que não, eu já consegui abrir aqui. A gente tem todos lá os vídeos, né, da audiência, né, na parte da instrução. Os vídeos, então, como a gente colocou, deve ser de 3 a 10 minutos. Tentem não ultrapassar muito, tá, gente? Até porque como a gente não vai... a exigência, né, é que foi dividido ali em 3, entre aspas, equipes, subequipes. Então, vai ficar cada indivíduo bem, assim, determinado qual que vai ser o conteúdo, né? A gente colocou ali que metade vai ser representando o MP, outra metade a defesa, né? E dentro dessa defesa, então, a gente subdividiu ali em 3 pedaços, vamos dizer assim, né? E essa atividade vale 5 pontos. Então, a gente já, quanto a isso, está bem tranquilo. Quanto a isso, vocês estão bem sossegados, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Vocês vão postar daí, né? Tentem, de repente, vocês podem postar tanto o vídeo em si, se para vocês fica melhor, por exemplo, se demora muito para carregar, se vocês quiserem postar, por exemplo, um link do YouTube, coloca como não listado, né, que daí fica mais privado, só quem tem o link que consegue assistir, vocês podem fazer também. Até fica melhor depois para a gente compartilhar entre a gente e tal. Mas eu acredito que vídeos de 3 a 10 minutos não vão ficar tão pesados. Lembrando das dicas, né? Até acho que foi a Duda que deu a dica na semana passada ou retrasada. A passada a gente não teve aula, né? Retrasada de fazer a gravação já com uma qualidade do vídeo menor, né? Acho que foi a Duda, né, gente? Mais alguma dica que vocês tinham dado, gente, a respeito da gravação? Jonas também quer comentar alguma coisa, Jonas, a respeito disso? Não, na verdade, como foi dividido por tópicos, não é? Um aluno ficará responsável exclusivamente pela saudação, o Isso. outro pela condenação, não é? E aí eu não lembro se a última parte era sobre qualificador e quesitos, ou só quesitos, agora não me recordo. Deixa eu ver aqui. A minha Não, é dos fatos, Jonas. fato, Ficou assim, um é a saudação, o outro, né, defesa e acusação, é igual. Os fatos perfeito, e o outro é a acusação e a defesa em si, a perfeito. tese, né? Não era sobre os fatos que eu queria falar, não. Tá. A questão é a seguinte, no campo da saudação, turma, não tem muito o que trazer ou o que sustentar enquanto tese. Assim, agora, nos fatos, quando contarem, quando narrarem os fatos,
não se preocupem numa narrativa imparcial, lembrar que vocês são parte do processo e a narrativa dos fatos já pode trazer, na sua essência, um conteúdo acusatório, né? Lembrem de que vocês estão pedindo a condenação, né? Decidimos que todos são pela acusação, né? Foi isso que ficou decidido, não foi? Ou nós acabamos deixando... Acho que todos ficaram pela acusação no plenário. Então, assim, me parece que a narrativa dos fatos também já pode trazer uma abordagem, se não a respeito do caráter técnico da norma penal em tese violada, lá do crime de homicídio tentado, já pode trazer a descrição dos fatos. A descrição dos fatos já pode ser marcada por um agir acusatório. Então, eu sugiro isso, de que não se preocupem apenas em decorar um texto sem emoção, né? Um texto mecânico. Procurem levar para essa nossa última atividade, que é marcada pela oratória, até porque, como eu disse, eu não sei como será o formato do semestre que vem, espero que as coisas já estejam aí normalizadas, mas seguramente teremos outras peças escritas, enfim, então acredito que alguns aqui sairão, alguns já estão concluindo, estão na nona fase, e outros continuarão conosco, que continuarão no núcleo, que é muito prazeroso. Mas, assim, nessa última atividade, eu gostaria que minha parte, que fosse... que a gente conseguisse tornar o mais proveitoso possível. Então, assim, procurem valorizar a oratória com discurso sedutor, assim, um discurso inflamado, levar emoção para a fala. Não tão lido como foi da última vez, em alguns casos, o que é perfeitamente normal. Essa é uma atividade de aprendizado, a gente está aqui para auxiliar, dentro das limitações aqui dessa aula à distância, na formação, na preparação de vocês. Então, assim, o meu pedido é o de que mesmo, na saudação não tem muito para onde correr. Agora, quem trabalhar com os fatos e trabalhar com as teses, pô, enche de emoção ali, procura ler menos, mesmo que gagueje, mesmo, não se preocupem com... Isso acontece conosco em sala de aula, acontece com advogados, acontece nas alegações finais em audiência, não é? De trocar uma palavra. Hoje mesmo, nós tivemos a live, eu estava ouvindo, foram 10 minutos de fala, e pelo menos em 3 oportunidades, eu disse palavra errada, eu ia falar... Eu também, Jonas, observei a mesma coisa, que eu também fiz isso. Eu falei recolher e nem me dei conta, não é? No momento a gente está falando, está com a cabeça pensando no assunto ali. Então, não se preocupem com eventuais equívocos ou vícios de linguagem, um S que é suprimido. Eu ficaria mais contente com uma fala menos lida, portanto, uma fala mais espontânea, mais carregada de emoção, do que uma fala linear e lida, mas com português adequado e correto. Então, assim, é só a minha sugestão. Perfeito, Jonas. Até a Fernanda colocou ali, né, fazer de pé. Pode falar, Jonas. Não, é só porque só desculpa, porque aqui tem um gancho aqui que eu queria aproveitar, só para ver se eu não falei bobagem. É que na minha cabeça nós tínhamos separado acusação e defesa para peça escrita e todos acusação no plenário, mas pelo visto não, então... Eu confesso que no Classroom ainda está dividido metade. As minhas anotações no dia que a gente conversou aqui no meeting também tá metade a metade. Agora eu não lembro se a gente fez que os vídeos vão ser só da acusação. Quer falar, Milena? É só para acho que ajudar nessa dúvida, porque eu puxei aqui no grupo e aí o resultado do embaralhamento está dividido, tá? Acusação e defesa também está dividido. Peço desculpas, pessoal. Mais uma vez, como eu disse, as anotações que eu fiz aquele dia... Eu não lembrava. Serviram de base para a transcrição, para o grupo, para a conversa. Enfim, eu não as encontrei. Procurei nas 2 semanas anteriores. Então, a minha memória que está me traindo. Então, fique o registro aí. Não é todo... Bom, mas de qualquer maneira, a minha sugestão vale também. Mesmo para aqueles que atuarão na defesa, a narrativa dos fatos, a dinâmica é a mesma, tá? Então, é só... Com certeza. Desculpa. Não, ótimo, Jonas. Não, imagina. Acho que as considerações foram bem importantes. Eu também senti isso. É claro, foi uma primeira experiência, né, gente? A gente gravar, a gente mesmo falando, é difícil. Vou contar uma experiência, assim, para vocês. Quando eu comecei ano passado a fazer os stories a respeito dos drops, né, da área penal e tal, que eu gravo aqueles stories, eu olho aqueles videozinhos e comparo com agora, é uma diferença muito radical.
mas realmente porque tu vai se acostumando, sabe, com tu, ao mesmo tempo tu tá ali se vendo, e daí depois tu assiste aquilo, parece tão esquisito, a gente escutar a nossa própria voz é esquisito, né? Então, assim, tem várias coisinhas que a gente vai aprendendo. E a gente está aqui também, né, se readequando, tentando ver novas formas de dar algum mínimo de aprendizado, ensinamento para vocês, troca, muito mais troca, né, de experiência do que talvez até ensinamento. E a Fernanda falou a questão de fazer em pé. Eu concordo, tá, Fernanda? Não que as pessoas que fizeram sentadas ficou ruim, pelo contrário. Muitos, assim, com discursos muito bons mesmo sentados. Mas eu acredito que fazer em pé parece que vai dando, assim, um empoderamento, né, maior para a pessoa, até uma desenvoltura maior, né? Então, pensa assim, se coloca no lugar daquele professor que dá aula extremamente o tempo todo sentado e um professor que fica circulando. Normalmente, via de regra, é mais gostoso tu assistir um professor que fica circulando, enfim, gesticulando, né? Então, talvez seja uma boa dica mesmo vocês fazerem em pé. Põe o celular de alguma forma que, né, que capte vocês, não precisa ser o corpo todo. Por exemplo, o Lucas, eu sei que o Bruno fez de corpo todo, deixa eu ver se eu lembro aqui alguns, não vou lembrar de todos, gente, nós somos em alguns, vários, né? A Milena era mais daqui para cima, a Fernanda ficou mais sentadinha para aqui. Ah, tá. Tira o pijama no dia da gravação, né, Milena? Não, eu botei só a parte de cima ali. Sim, não, fica à vontade, cada um, não há necessidade, né, gente, de botar, como eu digo, né, roupa de advogado, não há obrigação, ou roupa de promotor, dependendo do lado que vocês forem aí fazer a explanação, né, mas, bom, então acho que quanto a isso está bem tranquilo. A Duda perguntou sobre a questão da semana jurídica. Eu estou vendo as lives, mas não sei como fazer o relatório. Aquele formulário que tem na descrição tem que ser preenchido ao final de cada vídeo ou tudo no final? Tá, primeiro são duas coisas, Duda. Tá escutando? Tá de boa? A Duda tá aí ainda? Tá, né? Bom, mesmo se não tivesse, eu responderia que talvez seja... Então tá aí, beleza. Primeira coisa, a respeito das lives, enfim, das palestras, né, da Semana Jurídica, cada encontro, né, que tem ali a propaganda normalmente com as fotinhas dos professores, vale um relatório. A maioria dos eventos são 1 ou 2 horas, né? Então, independentemente se foi de 1 ou de 2 horas, vale um relatório. E daí tu faz os relatórios pro ESAGE, eu tô falando, tá? Os relatórios do ESAGE, que são esses relatórios que a gente chama de audiência / evento, dentro do formuláriozinho do ESAGE, que é aquele layout vermelho. Escreve ali as informações que, né, nas linhas, pode apagar as linhas ou escreve por cima, como vocês acharem melhor. Pode ser digitado. Só lembra de botar, de repente, o print do evento, né, da palestra que vocês assistiram, ou então, pelo menos, o link do YouTube para depois eu e o professor Jonas conferir. Tá, isso é uma coisa. A outra coisa é a respeito do formulário para vocês pegarem o certificado, né? Pelo que eu entendi, Jonas, me corrija se eu estiver errada, me parece que ao final, então, sexta-feira, vocês devem colocar quais são as palestras que vocês assistiram, né? E daí enviar para que daí a faculdade, através lá da extensão, possam emitir os certificados. Porque a depender da quantidade de palestras que vocês assistiram, vai mudar o número de horas. Acredito que seja isso, tá, gente? É isso, né, Jonas? É ao final. Sim, acho que é só no final que é essa informação. Tá, é tudo junto, então. Perfeito. E daí tem aquele link lá, né, das perguntas que a gente percebe que vez e outra um de vocês manda, tal. Tá, a outra pergunta da Giovana. O professor Jonas falou que todos vão ser acusação, mas aqui no... Ah, tá, isso a gente já discutiu, né, de metade metade. Tá. Pode ser os 4 relatórios de palestras ou alguns têm que ser de audiência. Pelo que eu lembro que a gente vem conversando nas últimas semanas, Lucas, a gente estipulou que não haveria problema de serem 4 relatórios de palestras. E não precisa ser necessariamente 4 palestras da Semana Jurídica. Pode ser outras. A gente só colocou como regras que fossem palestras de 2019, né? No mais tardar. E que tivesse 30 minutos, se eu não me engano, de duração, né? No mínimo. E que pode ser também lives do Instagram, por exemplo. Cuidem para daí fazer o print. Normalmente as pessoas que fazem live fazem uma propagandazinha, né? Uma publicidade. Façam o print para botar no final. Por exemplo, a OAB, né, fez algumas, o pessoal do IBCCRIM, sempre eles fazem uma publicidade e depois fazem a live em si.
Então, eu peço, por favor, que vocês coloquem daí o printing, né? Se for o caso de fazer, por exemplo, do Instagram, ou Facebook, ou outras mídias. Tá, o que mais? Prof, eu consigo assistir uma que já foi, perdi a de hoje de manhã e o tema me interessa muito. É bom, né, dona Milena, que interessa mesmo a senhora? Hã. Brincadeira à parte, né, Milena? Brincadeira à parte, claro que pode assistir sim, uma que já passou. A gente já tinha falado isso antes, mas acho que tu não tinha entrado ainda Não, mas eu no digo assim, Flash. aonde que eu consigo achar esse... Ficou no YouTube? Ficou. Ah, Tu, tá. tu entra no site do YouTube normal, geral, e daí tu coloca ali na busca Sezuski. E Tá. daí ali já vai ter toda a playlist de todas as palestras que aconteceram desde segunda-feira, Ah, ótimo, então. tá? Aí lá Deixa... estão gravadas. Beleza. Ah, obrigada, E, Lucas. ó, o Lucas até compartilhou ali já qual que é. Daqui a pouco, às 7 horas, já tem uma outra, né? Tem hoje sobre direito do trabalho, se eu não me engano. Então, isso, no canal do Sezuski mesmo. Só para vocês não se confundirem, tá? Eu não sei por quê, mas toda vez que eu entro no YouTube e jogo Faculdade Sezuski, vai para uma outra página mais antiga, que é meio que um laranja. Não é essa página, tá, gente? Então tem que jogar Sezuski, aí vai para a página normal, que é um bordozinho, que é a cor original, vamos dizer assim, mais atual. Bom, acho que é isso. Jonas, tu queres comentar alguma coisa? Falei aqui uma besteira, me corrige, me ajuda. Não, por favor, Cris, eu acho que eu fico como ouvinte, porque como você assume a frente, aí tá tudo certo para mim, por favor, de maneira nenhuma. Só desligo a câmera aqui que eu fico aproveitando para cumprir outras tarefas, mas sempre dedicando a atenção que vocês merecem, mas para mim tá tudo certo. Tá, beleza. Gente, e queria perguntar para vocês quanto à questão dos nossos próximos encontros, né? A gente tem no nosso calendário que semana que vem, então, a gente não tem encontro. A gente já, deixa eu até conferir aqui para não falar besteira novamente, né? Essa coisa da gente vai falando, vai inovando e daqui a pouco, né? Deixa eu pegar aqui, agenda na JUR. Isso. Dia 28 não vai ter aula, né? Porque vai ser o nosso dia, teoricamente, que a gente utilizaria para corrigir os vídeos, mas vocês sabem que vocês têm até meia-noite para postar. Ah, professora, fui postar meia-noite, entrou às 2 da manhã. Não, não tem problema, gente. A gente é bem flexível, né, Jonas? É só cuidem para tentar cumprir assim para postar na quinta-feira, né? Que daí a partir da sexta a gente já vai aos poucos indo assistindo, né? E fazendo os comentários necessários e tal. Então, dia 28 a gente não vai ter, né, nenhum encontro de aula. E daí, dia 4, que é daqui a 15 dias, aí a gente faz o nosso encontro, vai ser o nosso último encontro. Vai ser daí o feedback dos vídeos, mais ou menos da mesma lógica que a gente fez, né, Jonas, na última Sim. vez, de comentar de cada um. Então, é um dia bem importante. Tentem se organizar, colocar na agenda de vocês, para vocês não faltarem, tá? O Flávio até colocou que também não conseguiu hoje acompanhar, que vai depois assistir pelo YouTube a nossa aula, né? Tá gravando aqui. Então, eu digo para vocês que estão aqui agora presentes e para os outros colegas que depois vão assistir, para não perder dia 4, que eu acho que é bem legal até para a gente compartilhar e tal. E se vocês concordarem, depois, logo que vocês mandam, na sexta-feira, né, seguinte, no dia 29, eu já deixaria até no Google Drive para vocês olharem também. De repente, quem tiver curiosidade, já olhar. Não estou dizendo de avaliação, só de deixar disponível os vídeos de todo mundo. Vocês concordam, gente? Acho que não teria problema, né? Eu compartilho o linkzinho do Google Drive para vocês assistirem e tal. Acho que até fica mais gostoso para quando daí no dia 4 a gente conversar, se vocês concordarem, claro. Aí a gente já vai saber, o vídeo do Lucas foi assim, nananã. Ah, é verdade, Lucas, até vocês podem também meter o bedelho junto, né? Como se diz. Porque se a gente tivesse fazendo isso num sistema presencial, a gente faria isso de alguma forma, né? De lembrar as coisas, de um comentar do outro, como a gente já fez em outros encontros. Quem é da 7ª fase aí tá viajando na maionese do que eu tô falando, mas acho que os outros podem confirmar que é isso mesmo, né? Bom, O e daí prof, sua câmera sumiu e o professor Jonas falou que a rede dele caiu, que ele acabou saindo aqui. a festa. A minha câmera sumiu, Pra mim E agora sumiu. voltou? Não, tô vendo só sua fotinha. Mas tudo certo, era Tá, só pra te avisar. tá. Para a Duda tá a câmera aqui, eu tô aqui.
É, Fica normal. O Bruno comigo. falou também. Talvez é contigo aí o problema. Ai, gente, faz parte, né? Então tá. Então não, se a maioria então concorda, eu também acho assim que não há problema nenhum. A intenção aqui não é a gente ficar fazendo pré-julgamento, né? A ideia mesmo é a gente minimamente tentar um pouquinho se divertir, né? E ver, eu acho que é bem legal, assim, né? Ter esse compartilhamento. Então eu vou mandar o drive depois, né? Na sexta-feira, no máximo segunda-feira seguinte. E daí dia 10 não, desculpa, dia 11 é feriado, né? Então a gente vai com certeza seguir, né? Cumprir o feriado. E daí a gente já entra na correição, que é quando a gente já publica a nota de vocês, a N2. Então a gente tem aí 2 encontros, né? É hoje, ó, o Jonas voltou. Ai, que bom. Então é hoje, gente, e que mais? Semana que vem na outra. E daí acabou. Meu Deus, passou tão rápido, né? E a gente aqui nessa situação toda. Jonas, tu queres comentar alguma coisa a mais? Ou o Jonas caiu? Não, agora o Jonas voltou. Queres comentar mais alguma coisa, Jonas, a respeito? Não sei se tu acabou saindo, né? Jonas, tá me escutando? Estava com o microfone fechado, desculpa. Ah, tá. Quando eu voltei aquele... Bom, mas enfim. Caiu aqui que tem 2 redes aqui e uma ela é meio instável. Eu não sabia de qual Tá. caiu, mas enfim. Não, tudo bem. A gente só estava falando do calendário mesmo, que o nosso Não, tá próximo tudo encontro bem. vai ser dia 4 e depois daí já é feriado e já entramos em correição. Não, turma, é aquilo que nós já falamos, mais uma vez, reiteramos o nosso esforço de trabalhar com o possível, já que o ideal só é de forma presencial. Mas tenho certeza que em breve as coisas tomarão seu rumo ordinário aí. Uhum. Com certeza. Também espero isso, que venham dias melhores. Então tá, gente, vocês querem conversar um pouquinho sobre o vídeo em si, o conteúdo das teses, alguma coisa assim, ou vocês estão tranquilos? Ou querem deixar para no correr da semana que vem, quando vocês forem gravar especificamente? A gente já conversou bastante assim sobre o processo, né? Não sei se há essa necessidade. Só queria mencionar uma coisinha antes, que tinha gente que não tinha chego ainda. Eu já criei lá no Classroom uma atividade, tá? Dos vídeos referente a Autos 2. Então, vocês postem lá, individualmente, tá? Só queria deixar registrado aqui, porque tinha gente que não tinha chego ainda, e eu acho que eu já tinha falado isso mais no comecinho. Eu acho que também tá bem tranquilo, Milena. Mas, Pode falar, Ju. desculpa, falando por cima de ti, me desculpa. Capaz, eu também. É só... fiquem à vontade ali no grupo, ou mesmo no privado, tanto para mim quanto para a Cris, para tirarem dúvida, pedirem sugestões. Para nós é um prazer poder dividir essa experiência, no sentido de engrandecer a atividade de vocês. Vamos fazer disso uma atividade dialogada. Fiquem absolutamente à vontade, sobretudo aí o pessoal que está no primeiro semestre conosco, fiquem à vontade para a gente poder participar. Porque a gente não sabe também como será a questão do concurso de júri no AB, eu acho que vai restar prejudicado este ano aí por conta dessa situação. Então, mas, no que a gente puder colaborar nessas atividades simuladas, para a gente é massa. Com certeza. Eu acho que é isso aí, gente. Agora tá dando duplicação da voz. Mas então tá, gente. Obrigada por vocês terem vindo aí hoje, mais uma vez, né? Sempre presentes. Vou já me despedindo também, né? Obrigada, professor Jonas, por estar aqui ajudando, comentando, compartilhando. E é isso aí, gente. Assistam lá a live, quem não assistiu, foi bem legal. Estávamos entre amigos, foi muito bom. Foi bem bacana mesmo. Foi uma experiência bem interessante. Então tá, gente. A gente continua conversando lá pelo grupinho do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Como o professor Jonas falou, a gente está super aberto. Se a gente não responde na hora, não estranha. A gente tem 400 milhões de grupos. Vocês também, né? Afinal de contas, vocês também têm várias disciplinas. Acredito que a maioria dos professores devem ter feito grupos de WhatsApp. Então, é aquela loucurada. Mas contem com a gente por que vocês precisarem, tá bom? Se quiserem, tipo, mandar o videozinho, se não for muito longo,
ou o áudio do vídeo para a gente dar uma olhadinha para ver se tá bom, fiquem à vontade, podem mandar. Claro, não dá para ser o vídeo já de 10 minutos, que daí talvez carregue demais, mas de repente alguma coisa assim, fiquem tranquilos, tá bom? Contem com a gente. Beleza, gente? Então é isso daí, podemos encerrar? Então tá. Beleza, gente. Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Um beijo, tudo de bom para vocês. Até mais.